te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nessa manhã, enquanto nós estávamos no nosso estudo da palavra, nós estávamos meditando nesta manhã na palavra. O Senhor estava ministrando a palavra enquanto eu vinha para o trabalho, estava conversando com o Senhor, e quando a gente estava fazendo essa leitura, e daí eu dei essa pausa dos pontos que a gente está estudando, para juntos trazer essa palavra de Deus ao seu coração nessa manhã. Gostaria que você pudesse, aí do outro lado, abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6, e eu gostaria de ler alguns versículos com você. A partir do versículo 11. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia a Bizerita. Joás, Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no tanque de prensar uvas para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram quando diziam: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o teu favor, dai-me um sinal de que tu és que estás falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento, pôs a carne no cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sobre a grande árvore. Quando eu estava lendo esse texto, e particularmente eu gosto muito desse texto, ele me fala muito ao meu coração, assim, sobre a vida de Gideão. O momento em que Deus levanta Gideão como um grande e poderoso guerreiro, assim, me chama bastante a atenção, porque o primeiro ponto em que a gente observa aqui, embora muitos pregadores, assim, também, inclusive eu, assim, já preguei sobre isso, e a gente percebe que Gideão está prensando no lagar, lugar onde prensa uvas, ele está malhando o trigo, assim, e a gente observa, assim, que é um lugar que não é apropriado para se fazer o que ele quer, o que era para se fazer. Mas observe que o medo muitas vezes nos leva a lugar, a situações, assim, de se esconder, de se anular, assim, por causa do medo.
né, de pessoas. Aqui no caso, Gideão estava com medo, né, assim, dos midianitas. Às vezes o medo, né, e o não reconhecimento de quem somos em Cristo Jesus nos leva a lugares e a posições, né, assim, de que não é aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Observe que o segundo ponto é que a gente vê aqui é onde Deus chama Gideão. Deus chama Gideão no lugar desfavorável, numa situação desfavorável, num sentimento desfavorável, né? Porque qual era o sentimento de Gideão? Ele diz como o Senhor vai fazer eu vencer se eu sou o menor do meu clã. Eu sou o menor do clã, né? Assim, o meu clã é o menor e eu ainda sou o menor da minha família. Observe que era um sentimento que Gideão tinha, que não era verdadeiro do que ele era no Senhor, né? Do que o Senhor queria mostrar para Gideão, né? Que ele era. E é muito interessante também que o Senhor, né, trata Gideão e na linguagem, no sentimento, no momento em que ele está, porque o Senhor diz para Gideão, né, assim, com a força que você tem. Né? Era o Senhor dizendo, você está enganado do que você é, do que você está sentindo, né? Porque você tem força. Você tem força, sim, quando você está no Senhor. Leva não só a estar no lagar, né, assim, como sentimento de não reconhecer e achar que tem sido abandonado por Deus. Gideão, quando o Senhor chama ele e diz, você é um poderoso guerreiro, Deus afirma, né, por meio do anjo do Senhor, ele diz, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Deus mostra, né, por meio do anjo do Senhor, falando para Gideão, dizendo assim, eu estou com você. E se eu estou com você, você não precisa temer a nada. Você precisa sim se amedrontar, ficar com medo realmente que as pessoas, né, de novos evangelhos têm, né, uma aversão a essa palavra, né, medo, né, assim, nós devemos sim ter medo, né, ter o temor do Senhor, mas ter medo de pecar, de desobedecer, de estar no lugar onde Deus não deseja que nós estejamos, isso sim, porque quando o Senhor está conosco, então a primeira coisa que o Senhor, né, fala para Gideão é mostrando, eu estou com você, mesmo você aí, Gideão, nesse lugar errado, porque você está no lagar, né, vamos lá, ele está malhando trigo no tanque, de prensar uvas. Ou seja, ele está fazendo, né, malhando o trigo, mas no lugar errado, no lugar onde se fazia vinho, onde se fazia azeite, né, porque era onde prensavam as uvas. E é interessante que o Senhor, mesmo neste lugar, né, o Senhor fala para Gideão, Deus começa a tratar logo com Gideão, né, sobre a presença dele. Ele diz, o Senhor está com você. Porque nesse momento de medo, neste lugar que a gente às vezes entra para se esconder de pessoas, de situações, esse lugar, né, assim, faz com que nós venhamos até pensar que Deus não está conosco. Mas o Senhor trata logo, né, de dizer, Gideão, eu estou com você.
Eu não só estou com você quando tudo vai bem, quando tudo está favorável para você. Eu estou nesse momento em que você está com medo, esse momento em que você está no lugar que não é para você estar, né? Utilizando este lugar, né, para fazer algo que não é para se fazer neste lugar. E o Senhor diz para ele, o Senhor diz, eu sou com você. Depois que o Senhor diz que Ele é conosco, né, assim, o Senhor mostra para nós quem somos. Ele diz, né, poderoso guerreiro. Né? Gideão não precisava temer, porque primeiro o Senhor estava com ele. Depois, né, o Senhor estava dizendo quem ele era, né? Quem era Gideão? Um poderoso guerreiro. Aquele que Deus ia levantar, né, para destruir os midianitas. E o Senhor diz, poderoso guerreiro. O terceiro ponto, né, é quando Gideão, né, que eu já dei até uma introdução, você observa que Gideão diz, Senhor. Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Quantos crentes, quantos cristãos, né, não já se deparou, né, em algum momento na sua vida, talvez para alguns menos frequente, né, assim, para outros com mais frequência, a sensação de que parece que Deus não está conosco, parece que Deus nos abandonou, né? Eu sei que tem super crentes, né? Crentes top, né? Que nem até se identifica com essa palavra, porque, né, vive, né, numa visão, né, de plenitude, mas a gente sabe que enquanto a gente estiver aqui nesse mundo, né, assim, a gente vai ter tribulações, mas a gente não pode se prostrar, porque a gente precisa ter ânimo de vencer essas lutas, de se colocar numa posição de guerreiro do Senhor que somos. Mas sabe quantos momentos na nossa vida a gente não já disse, Senhor, né? O Senhor nos abandonou. Onde estão todas aquelas maravilhas? Onde estão todas aquelas promessas que o Senhor usou? O anjo usou fulano, usou o pastor, usou a pastora, usou o irmão, usou o instrumento, ou usou a mim mesmo, né? Para falar comigo mesmo, trazendo a revelação. Onde estão todas essas tuas maravilhas? As maravilhas que os nossos pais contaram, outros irmãos eu vi, alguém contou, o que o Senhor fez. Onde estão? Porque a sensação que eu estou agora, Senhor, é uma sensação que o Senhor nos abandonou. Porque o medo, né, onde ele estava, né, o lugar onde ele estava, se escondendo, né, dos midianitas, levou ele até a pensar, onde está o Senhor? Senhor, o Senhor nos abandonou. Porque se o Senhor tivesse conosco, contaram, Senhor, os nossos pais contaram as maravilhas que o Senhor fez. Então, se não está tendo maravilhas agora, Senhor, é porque o Senhor nos abandonou. Que nada, querido. O Deus que fez a promessa que estaria conosco até a consumação, ou seja, do século, ou seja, acabar o arrebatamento, né? Enquanto como igreja do Senhor estamos aqui, quantas pessoas, eu sei que outras se ouvirem, né, vão até ficar chateadas, né? Mas quantas pessoas não foram beneficiadas pela intercessão da igreja do Senhor? Né, assim, nessa pandemia, né, assim, a igreja clamando ao Senhor por misericórdia, né, assim, e o Senhor, né, está, né, afastando essa pandemia de todo o mundo, que não só atingiu o Brasil, todo o mundo foi afetado.
Quantas pessoas não perderam seus entes queridos, sabe? Mas um Deus que chama a igreja para o posicionamento de guerreiros que somos no Senhor Jesus, clamar a Ele, né? Por causa da desobediência, né? Do pecado de toda a nação. E o Senhor, né? Gideão olha e diz assim: por que aconteceu isso conosco? Não sei você, mas sabe aquele momento em que você também busca o Senhor, se dedica ao Senhor, né? Assim, tá fazendo tudo em obediência ao Senhor. E às vezes você está passando por alguma situação que você está dizendo: Senhor, tu me abandonou. Porque se tu tivesse comigo, isso não teria acontecido. Se o Senhor estivesse ao meu lado, se o Senhor estivesse comigo, não podia acontecer isso. Marta, ela disse isso: se o Senhor estivesse aqui, o teu amigo, o meu irmão Lázaro, não teria morrido. Quantas vezes no desespero, no medo, né, assim, nós dizemos, né, ao Senhor: por que sobreveio isso? Se o Senhor está dizendo que está comigo. Porque essa aqui é uma resposta de Gideão, depois que o anjo do Senhor diz: o Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você. Gideão não conseguia enxergar que o Senhor estava com ele, porque se o Senhor estivesse, ele todo mundo, né, e alguns cristãos e quase todo mundo acha, né, assim, que o problema instalado, né, assim, uma situação adversa, parece que o Senhor nos abandonou. Não, querido, Deus não está só conosco quando tudo vai bem. Quando há resposta do nosso clamor, quando tudo está com saúde, com dinheiro no bolso, né? Não, querido, Deus está com você também quando os inimigos se levantam contra você, quando você está numa escassez, quando você está numa situação adversa, o Senhor continua estando com você, estando comigo. Só que muitas vezes essa sensação de abandono, essa sensação de medo, de fragilidade nossa, nos faz pensar que o Senhor nos abandonou e questionar se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Se o Senhor é na minha vida, se eu sou tua filha, por que está acontecendo isso na minha vida? Porque sobreveio na minha vida isso. Será que isso não é a resposta para você nessa manhã? Será que você não está sabendo que Deus está falando com você? Que em muitos momentos você já se deparou dizendo isso ao Senhor: por que isso está acontecendo na minha vida? Se eu te sirvo, se eu te busco, né? se eu faço, e por que está acontecendo? Eu quero te responder que isso tudo estava acontecendo para que o nome do Senhor fosse glorificado na vida de Gideão. Para que Gideão, né, se colocasse na posição, né, que o Senhor tinha escolhido para a vida dele. Para ele estar na posição, para ele estar no lugar onde Deus queria que ele estivesse. Gideão, né? O Senhor continua falando para Gideão, porque Gideão está ainda com aqueles questionamentos. E aí o Senhor diz: o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está o enviando? Observe que o Senhor está dizendo: ok, eu estou ouvindo aí que você está dizendo que está fraco, que não tem condições, né, que não é capaz de fazer isso, mas eu estou te dando uma ordem igual como ele deu a Josué. Não te mandei eu ser forte e corajoso. O que Deus manda é a ordem. O que Deus libera sobre as nossas vidas é a palavra de ordem. Mas quem tem que ir, quem tem que se posicionar é você. É você que tem que se posicionar.
Observe que o Senhor diz que ele se volta para ele e diz: com a força que você tem, vá lutar contra, vá libertar Israel das mãos dos midianitas. E mais na frente você vai ver que ele diz assim, o Senhor diz, né, assim, que ele vai vencer com a força de um homem só, como se só fosse um homem que estivesse lutando. Quem era esse homem? Gideão, que Deus estava chamando. Lá no capítulo 7, você vai ver os midianitas, quando dois dos midianitas soldados estão lá, eles sonham, né? E eles mesmos dão a revelação daquele sonho, a interpretação. Deus manda Gideão ir descer para o arraial dos midianitas e ouvir como os midianitas, aqueles que iam atacar os seus inimigos, o enxergavam. Gideão ainda não estava conseguindo enxergar quem ele era em Deus, tomar posse de quem ele era em Deus. Porque ele diz assim: tão somente é a mão do Senhor que está a favor de Gideão e contra nós, né? O pão de cevada, quando rola, né? Assim ele diz, e ele vai destruir a nós. Gideão se enche de força quando ele escuta que os midianitas, mas antes de ele escutar, saiu a ordem de Deus: vá lá, vai ouvir como os seus inimigos lhe enxergam, como eles lhe veem. E a Bíblia diz que o Senhor diz: como com a força de um homem só você vai vencer. Depois, no versículo 17, 18, Gideão, né, diz assim: não vais embora até que eu volte e te ofereça, né, traga minha oferta e coloque diante de ti algo maravilhoso, né, assim, um Deus que não é como o homem. Ele respeita o nosso tempo, né? Ele fala conosco, né? Assim, insiste em falar conosco. A Bíblia diz: e o Senhor respondeu: esperarei até que você volte. Porque Gideão diz: se o Senhor está falando mesmo comigo, se o Senhor enviou esse anjo para falar comigo, se essa mensagem é para mim mesmo, Senhor, né? Fica aqui, né? Que eu vou preparar uma oferta para o Senhor. A oferta não era dinheiro, tá certo? Né? Trazer uma oferta em sacrifício para colocar diante de ti. E sabe o que o Senhor diz? Tá certo, Gideão, eu vou esperar aqui. Eu vou esperar aqui. Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu estou esperando você crer nessa palavra. Você se apropriar desta palavra, né, de você enxergar, né, o que essa palavra nesse dia está querendo falar para você. Ele diz: esperarei até que você volte. A Bíblia diz que Gideão vai, né, prepara na sua casa e ofereceu-os a ele sobre a grande árvore. Sabe por quê? Porque o Senhor estava lá. O Senhor disse que ia esperar, né, e o Senhor esperou. Tá certo? Que o Senhor te abençoe nesta manhã, né? Que você tenha um excelente e magnífico, né? Final de semana cheio do poder, cheio do favor de Deus sobre a sua vida. Que você possa entender, né? Que o Senhor é conosco. Que o guarda de Israel, né? Assim, não nos abandona, não esquece de nós, está junto conosco, né? Sai deste lugar, né, assim, que não é o seu lugar, né? Um lugar de temor, de medo, né? De temor, né? Você precisa ter temor ao Senhor, mas muitas vezes você tem que estar com temor das situações, de pessoas, e Deus está dizendo: saia daí. Com a força que você tem hoje, com essa força aí que você está dizendo que é pouca, né? Faz o sacrifício ao Senhor, vai ao altar de Deus, se derrama na presença dele. Quando eu estava vindo, né, assim,
E Deus estava trazendo essa palavra ao meu coração, né, sobre a vida de Ana, quando ela sobe e ela diz: eu vim a minha alma derramar. Não é assim? Oh, querido, muitas vezes nós precisamos sair desse lugar e fazer como Gideão, ofertar ao Senhor um sacrifício vivo, né? Assim, ou seja, oh, querida, sai desse lugar, né, de medo, de desconfiança, de questionamento, porque o teu Deus, embora o nosso Deus, nós estamos passando por alguma adversidade, Ele não vai deixar de estar conosco. Ele está conosco, porque Ele prometeu, Ele disse, e se Ele disse, está dito, querido, que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Não é um dia sim, um dia não, um mês sim, um mês não. Não, querido, todos os dias. Né? Mesmo nesse dia, onde você está dizendo assim, se o Senhor está comigo mesmo, por que está acontecendo isso? Por que, pastora? E eu digo a você que isso não é só de você, não. Às vezes, quando a adversidade bate, querida, a gente diz: Senhor, será que tu está nesse negócio mesmo? Porque está meio complicado. As coisas estão meio que eu não estou entendendo, não. Como é isso, Senhor? E parece que o Senhor abandonou não, querido. Não abandonou não. Ele está conosco. E Ele nos levanta nessa manhã dizendo assim, que Ele está conosco. E nós somos poderosos, guerreira no Senhor. Porque o Senhor diz poderoso guerreiro com Ele, porque o Senhor diz, eu estou com você. Quando Deus está conosco, a força dEle, o poder dEle opera em nós. Paulo já pôde dizer nas cartas à igreja de Filipos, né? Ele diz, né? Conforme o poder que opera em nós. É o poder de Deus que opera em nossas vidas, querida. Esse poder que nos faz guerreiras poderosas no Senhor. Que Deus abençoe, que você tenha um dia de excelência, né? Assim, um final de semana maravilhoso, que essa palavra fique como flecha no teu coração, ardendo, e você possa desfrutar dessa palavra maravilhosa que Deus neste dia, né, preparou para mim e para você. Deus abençoe. Um beijo no coração.